Viciado. Adjetivo. 1. Que é ou se tornou moralmente degradado, depravado, corrupto. Exemplo, comportamento viciado. 2. Que tem ou adquiriu vício. Exemplo, fiquei viciado em café e cigarro. 3. Que não é autêntico, falsificado, adulterado. Exemplo, documento viciado. 4. Que sofre ou sofreu desfiguração, deformado, deturpado. Exemplo, não se deve ficar viciado pelo poder econômico. 5. Substantivo masculino. Indivíduo que se viciou em alguma coisa. Esses são os significados que aparecem imediatamente quando se pesquisa o termo viciado na internet. Dentre as 5 definições listadas, 3 têm uma conotação diretamente negativa, e 2 dessas conotações que aparecem também são aparentemente neutras, quase que apáticas com a situação que configuraria um vício. Quando falamos de viciado, não estamos falando só de um simples termo usado para qualificar uma pessoa. Quando falamos viciado, nós estamos ativamente julgando essa mesma pessoa a quem nos referimos a partir de apenas um ato de sua vida. Enxergar um dependente químico como simplesmente um viciado não é só uma questão de semântica, mas é na verdade um processo ativo de etiquetamento social. Reduzir um indivíduo a um simples adjetivo que parece incorporar toda a vida dessa pessoa é não só algo reducionista, como também cruel. Pessoas têm uma vida, pessoas têm sentimentos, pessoas têm vontades, pessoas têm histórias. E, com certeza, ser viciado não define essas pessoas. Quando Mark Fisher escreveu que o indivíduo de nossas sociedades de controle é o viciado, ele não estava se referindo ao vício em entorpecentes, mas sim no vício como categoria, englobando todos os tipos de vício. E se é verdade que o vício perpassa por diversos objetos de desejo, é mais verdade que apenas um desses objetos é extremamente estigmatizado em nossas sociedades, ao ponto de algumas pessoas se sentirem livres para reduzir outros seres humanos como drogados, noiados, viciados. É necessário ir além do senso comum. É necessário entender a história de vida dessas pessoas. É necessário dar voz para elas. E nada melhor para entender a questão das drogas do que ouvir pessoas que passaram por essa experiência, que tiveram um aspecto de suas vidas marcadas pela dependência química. Não existem viciados, porque isso iria pressupor que toda a vida daquela pessoa se resume ao vício. Para ser franco, não existe sequer dependentes químicos, pois isso implica que a dependência é meramente fator biológico, estigmatizando aquele indivíduo por uma falha que não é sua. Precisamos falar sobre as pessoas vítimas da dependência. Vítimas, pois, se é verdade que são delas o pecado original do primeiro uso, é tão verdade que não é delas a culpa pela dependência que as acompanhou e as escravizou. Para entender melhor essas pessoas, precisamos verificar suas histórias de vida. E não há lugar mais certo para isso do que uma comunidade terapêutica. Apresentamos a vocês, então, a comunidade terapêutica Jovens de Valor. Aí tá aí hoje? Voltaram a mexer nas casas aqui? Como é que vai? Bom, graças a Deus. Tá tranquilo, né? Aham. Meu professor orientador veio hoje. Não sei se chegou a conhecer ele, que eu já tinha visto antes. Fabiano. Fabiano, esse aqui é o Iago. Bom, João. Obrigado por você estar aí dando essa força pra gente aí fazer esse documentário. Tranquilo. Dia bom aí, ensolarado. O trabalho que a comunidade terapêutica desenvolve é de reabilitação social e espiritual. Os recuperandos convivem em conjunto durante seu tratamento,
que é de 6 meses. Nesse tempo, passam por uma experiência de recuperação pautada em um âmbito devocional, laboral e de lazer. Nesse tempo que passam lá, constroem um senso verdadeiro de comunidade e companheirismo. Todas as vezes que visitamos a comunidade, fomos muito bem recebidos e, com o tempo, passei a considerar todos aqueles que ali viviam como verdadeiros amigos. Nos momentos de lazer e de comunhão por almoço, sempre ouvíamos mensagens esperançosas daquelas pessoas com seus tratamentos. Partilhar aquelas refeições era partilhar histórias de vida. Pastor, bom dia, como é que é o senhor? Bom dia, Pedro. Tudo bem, graças a Deus. Pastor, conta pra gente como começou a ideia do projeto da Comunidade Terapêutica Jovem de Valor, quanto tempo está acontecendo já? O projeto da comunidade, Pedro, ele no início o nome do projeto era Projeto Jovem de Valor, depois virou Associação Cristã Jovem de Valor, quando nós criamos a instituição. Por volta do ano de 92, 93, através da juventude da Primeira Igreja Batista de Paraíso, a gente fazia palestra nas escolas e lá surgiu. Percebemos a necessidade que tinha de fazer um trabalho mais abrangente. Na época, trabalhávamos com a temática da sexualidade e também das drogas, com o tema Quem Ama Espera, uma campanha norte-americana, que trabalhava com a temática sexo seguro, fidelidade matrimonial. E foi da onde tudo iniciou. Agora a Comunidade Terapêutica Jovem de Valor já está com quantos anos? Hoje nós estamos... O projeto da comunidade, da CT, ele tem 12 anos. O projeto, como todo, ele já vai para mais de 23 anos. Só que antes nós mandávamos os acolhidos para a Goianésia, e depois a gente começou através de alguns empresários em Paraíso que nos deram esse suporte, esse apoio. Uma empresária de Paraíso procurando ajuda para um jovem um dia e ela perguntou o que necessitava para nós implantar um projeto desse aqui. A empresária Raquel Ogawa e o empresário Osmar Barros Miranda, os dois foram assim quem deram o suporte maior. É óbvio que teve outros também que ajudaram, mas esses dois se destacaram porque foram assim, através deles que eu me senti seguro e em condições da gente implantar o sonho, que era um sonho nosso. E então, em novembro de 2011, dava início ao projeto da CT, da Jovem de Valor. A gente começou acolhendo 4 pessoas de Paraíso e depois chegamos até aqui. Quando eu recebi o desafio do meu professor de produzir esse documentário para mostrar a realidade das pessoas vítimas da dependência, notei que seria a oportunidade perfeita de dar uma sensibilidade a esse tema que muitas vezes não é dada, pois é muito comum que o contato da sociedade para com esse grupo de vulnerabilidade seja apático, distante, muitas vezes entendendo essas pessoas como coitados ou até mesmo marginais. As pessoas que eu conheci na Comunidade Terapêutica Jovem de Valor estão muito distantes de ser qualquer uma dessas coisas. Para falar a verdade, são pessoas extremamente gentis, pessoas que muitas vezes são mal entendidas. E às vezes, esse mal entendido não é sequer pelos seus atos, mas pelo simples preconceito que existe em relação a essas pessoas. Preconceito esse que julga antes de conhecer, que não busca enxergar essas pessoas de uma forma humanizada. A questão da dependência química sempre foi um interesse meu, meus estudos, na minha formação, mas somente a partir do momento que eu passei a conviver com essas pessoas de verdade, que eu consegui ter uma compreensão total da situação que elas estão inseridas. O fato de terem sido pessoas vítimas da dependência não se tornou mais o foco, pois o mais importante ali eram seus sonhos, suas vontades e como desejavam reconstruir suas vidas após passarem por tamanhas adversidades em suas caminhadas. O aprendizado que eu tive no meu convívio com a Jovem de Valor foi aprender a ter empatia, foi aprender a ter humanidade, foi aprender a ter amor com o meu próximo. Para ser franco, a Comunidade Jovem de Valor foi a primeira comunidade terapêutica que eu tive contato em minha vida. E ver o trabalho desenvolvido ali apenas despertou o meu interesse de entender mais essa modalidade de tratamento, que não só permeia o tratamento social, como também a recuperação espiritual dessas pessoas. Para entender melhor essa questão, fui orientado a entrar em contato com o Joel, que hoje é psicólogo no município de Paraíso do Tocantins e faz trabalhos diretamente com a Comunidade Terapêutica Jovem de Valor. Agora, é hora de compartilhar o conhecimento que o Joel me passou com vocês. Então, vamos ouvi-lo.
Joel, como é que vai o senhor? Ótimo. Tudo bem? Joel, a gente veio aqui para fazer algumas perguntas mais relacionadas à questão do tratamento da dependência química via comunidades terapêuticas. Também ver um pouco da visão do senhor sobre a dependência química. Primeiramente, na visão da psicologia, que é a sua área, como que tem sido os estudos sobre comunidades terapêuticas e principalmente agora de uma opinião mais pessoal, da sua vivência mesmo, o que você vê de diferente na comunidade terapêutica de Jovens de Valor? Bom, o que a gente tem de estudos e até mesmo que o nosso Conselho Federal de Psicologia, né, a forma como ele se posiciona em relação a isso, é que, pelo menos em teoria, as comunidades terapêuticas são meios para acolher as pessoas, né, auxiliá-las no processo de retomada da vida social, digamos assim. Como eu citei, isso em tese, né, deve ser dessa forma. Só que a gente percebe que tem muitas comunidades, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas tem algumas comunidades que fogem um pouco desse padrão. A gente tem visto o posicionamento do CFP, né, do Conselho Federal de Psicologia, nesse sentido, né, prezando pela questão dos direitos humanos mesmo, né, em relação ao cuidado com essas pessoas que estão nessas comunidades, para que ela tenha esse valor terapêutico de fato, né? E aí, na minha experiência na comunidade Jovem de Valor, eu percebo que ela atende a esses critérios. Primeiro porque é um local tranquilo, ninguém é obrigado a ficar lá, e sempre eles batem nessa tecla, né? Olha, aqui vocês estão aqui de forma voluntária, né? Quem não se sentir bem e quiser sair, pode sair. Então a gente vê isso, não é uma coisa coercitiva, não é uma coisa que pune, que prende, pelo contrário. O pessoal que está lá, eles estão livremente lá. E então eu tenho essa experiência nesse sentido, eu vejo como uma coisa muito positiva a comunidade aqui. Na caminhada da pessoa mesmo, e você vê que a pessoa está pronta, ele já libera. Bom, também se o indivíduo não quiser ficar, Não. aí não tem Não existe. Eu vai embora, passou. Quando a pessoa quer ir, já decide. E você está com tempo? Eu vou cumprir 5 meses. Você está com vontade de completar os 6 meses, sair ou você gostaria de ficar mais um tempo? Não, eu creio que eu vou ficar mais um tempo. Porque o pastor me convidou para trabalhar na hora, né? Eu creio que vou ficar. Então, eu vou ficar trabalhando lá. E o seu trabalho aqui? Só a parte da cozinha ou você já ajuda com O Sr. Odinair é quem coordena hoje a comunidade terapêutica e tem contato direto com os recuperandos que lá se encontram, mas ele nem sempre foi coordenador local do projeto. Antes de aceitar o pedido do pastor Léo Janes, Odinair também foi um recuperando dentro da casa e, graças ao seu tratamento, conseguiu se ver livre de sua dependência. Hoje, ele ajuda outras pessoas que se encontram nesse momento tão delicado de suas vidas. Comunidades terapêuticas não são perfeitas e não são garantia de plena reabilitação, mas, dentre não existir nenhuma comunidade e o trabalho que essas casas têm feito, é 1000 vezes preferível à sua existência e seu trabalho de tentar reabilitar centenas de pessoas que passam diariamente por essa dificuldade que é a dependência química. Para ser franco, ninguém melhor que o próprio Odinair para explicar melhor pra gente como que tem funcionado a comunidade terapêutica Jovem de Valor. Eu vim pra cá como precisando de ajuda, né? E foi, graças a Deus, pelas bênçãos de Deus, e tive um bom resultado na casa, me recuperei. Eu me garanto totalmente, tá? E através disso o pastor me deu uma grande chance, hoje eu já sou coordenador da casa. Tenho feito um trabalho aí para ajudar outras pessoas igual eu fui ajudado e a tendência é só crescer. Hoje a casa está com quantos? Hoje nós estamos em 9 comigo, né? Atual 9. Nós estamos em 11 na verdade, mas hoje está presente são 9. 2 estão na visita à visita aos familiares. Certo. Sobre a questão da recuperação, como o senhor vê a entrada e saída de novos recuperandos? Olha, a recuperação eu vejo ela assim, de uma forma assim, porque
não adianta eu vir para casa de recuperação para agradar familiares. Eu tenho realmente essa vontade de ter vindo da pessoa. Se for com esse intuito, a pessoa aqui tem grande chance de se recuperar. Agora, se vir para agradar a família, infelizmente, ele vai passar aqui temporária. É só ficar um tempo, às vezes a gente tem um ditado aqui, para pegar um corpo, às vezes pessoa fraca financeira ganhar umas roupas, algo assim. Então tem muita gente que vem aqui por pressão da família. Pressão da família, a questão da sociedade. Nossa sociedade está muito mal vista, então, eu vou ficar de recuperação e tal, mas não vem para aquele intuito de se recuperar mesmo, não. Tá? Para se afastar mesmo uns dias. Então é mais comum então as pessoas que vêm por pressão e não por vontade própria acabar saindo sim, sem completar o 100%. tratamento. É raridade um que vem por pressão que termina o seu tempo. Na visão do senhor, então, a iniciativa própria de admitir que você tem um problema é o essencial para começar a resolver aquele problema? Com certeza. O primeiro passo tem que ser da pessoa. Sobre as visitas das famílias, você vê que quando a família visita os recuperandos aqui, como é que eles ficam depois? É um emotivo muito grande para a pessoa. Eu sinto assim que porque a gente convive, então você conversa só com a pessoa. Aí a partir do momento que a família vem, você vê até o tipo da pessoa, se o olhar da pessoa, se vê o semblante da pessoa, muda. É muito gratificante para a pessoa assim. E a família sai daqui muito gratificante também, porque já vê a pessoa sempre geralmente mais gordo, né? Mais corada. Então a família sai muito feliz e a pessoa fica muito mais feliz, fica mais emotiva. Você acha então que as visitas constantes das famílias motivam mais ainda a continuar o tratamento? Com certeza. Porque aqui tem casos assim também, que a família às vezes vem aqui e pensa assim, tá lá, não precisa se preocupar. E eu ouço muito, porque eu estou como coordenador, então eu ouço muito, minha família não preocupa comigo. Então eu vejo que é a necessidade da família sim. Inclusive, quando eu tenho alguma oportunidade, às vezes a família liga e eu atendo, olha, você desprezou o seu parente aqui, então é a necessidade de você estar ligando, tem os dias de você ligar, você pode estar ligando e mais frequente, porque ele está sentindo falta. Eu cobro muitas pessoas isso. A gente tem uma oportunidade, então faço toda essa oportunidade para a gente. Então, quando está desse jeito, eu não perco a oportunidade não, eu cobro das famílias. Sobre a convivência aqui no dia a dia mesmo. Por muitas vezes a abstinência ser um processo ali traumático, você vê que existe alguns conflitos ou todo mundo convive de forma pacífica? Não, então isso aí, se a pessoa falar, a pessoa às vezes não conhece, nem um lado nem o outro, não é pacífico, tá? Aqui tem as pessoas sim, com questão de tempo também, né? A abstinência ela é muito forte, então aqui não é um mar de roda não, a raridade tem uma divergência assim, entre um e outro, a gente está aqui para sempre estar tentando, né, apaziguar tudo, e graças a Deus tem apaziguado. Não tem assim, aquela agressão física, né? Mas verbal sim tem sim, porque a abstinência é muito forte. Você vê então que a pessoa, quando a abstinência química começa, ela se transforma. Se transforma sim, totalmente. Eu falo por experiência própria, né, por mim também, que sou ex-dependente, né, então, e eu convivo com eles aqui todos os dias, então acompanho muito, porque eu estou como coordenador, então tenho mais oportunidade de estar acompanhando, né, então eu vejo muito isso e é claramente certeza isso. Sr. Dinair, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, uma boa tarde. O senhor também. Cada pessoa carrega consigo sua história, e cada uma dessas histórias é única em todos os seus aspectos. Entender o fenômeno da dependência química vai muito além de analisar números frios e estatísticas sobre o assunto. Para entender melhor o problema em sua completude, precisamos nos pautar na técnica da introspecção simpatizante, ou seja, nos aproximarmos de fato das pessoas que compõem cada um desses números, para compreendermos suas histórias, suas angústias e suas esperanças. Cada história é diferente da outra, e cada uma delas pode nos ensinar alguma coisa. Por isso,
Cada entrevista, por mais que busque algum ponto em comum, é também única. Ter empatia pelo próximo é necessário sempre. Mas, quando nos deparamos com um grupo que é cada vez mais marginalizado, como as pessoas vítimas da dependência, precisamos de um olhar ainda mais humano. Não serão essas palavras minhas que irão convencer vocês de alguma coisa, mas apresento a vocês as histórias de vida dessas vidas marcadas. E aí, como é que vai? Tudo Bom bom? dia, primeiramente. Bom dia. Então, conta pra gente um pouco da tua trajetória que fez te trazer até aqui. Como é que foi seu primeiro contato, assim, com o mundo do entorpecente? Rapaz, cara, eu quando de menor, né, me apresentaram a cocaína e eu gostei, né? Aquela primeira sensação é coisa de outro mundo, né? Você nunca sentiu aquilo, ele abre sua mente, abre suas vistas, sua audição, e tudo aquilo, né, que a gente não tem sã. E a primeira sensação é boa, a segunda, a terceira aí começa, né? A falta da química, né? É você gastar seu dinheiro, tudo que você tem, começa a vender essas coisas. Então assim que começou, né? Com quantos anos foi isso? Com meus 14 para 15 anos. Hoje em dia você tem quantos anos? Hoje eu vou fazer 25. Durante esse tempo todo você estava fazendo uso da droga? Todo esse tempo de lá pra cá. Você usou só cocaína ou você acabou... Não, eu no usando outras começo comecei a fumar maconha também, né? Mas só que a maconha eu consegui me controlar, né? Consegui largar enquanto era tempo, mas a cocaína é algo assim mais difícil. Se você pudesse, assim, falar, você diria que a cocaína é uma das piores drogas, assim, que você... de questão de dano, pela sua experiência? Rapaz, cara, as piores que tem é a cocaína, o crack. As piores mesmo que tem, assim, pra largar, pra sua vida, assim, não tem. Estraga tudo em você, cara. Sua aparência, a sua família, o que você conquistou, o que você tem a conquistar, você não conquista mais. Você só quer ela e ela e ela mesmo. E... tipo assim... Você chegou a fazer uso do crack também? Você falou que ele... Não, mas tem muito colega meu que até hoje, né? Eu vi muitos morrer por causa disso também, né? Por causa do crack. Porque por conta de pegar tanto e dever tanto, né? E não tem como pagar. Aí chegou o fim triste, né, cara? Como é que... primeiramente, quando sua família descobriu, né, que você estava usando droga? Na verdade, eu sempre fui verdadeiro. Assim, quando eu comecei a usar, eu sempre fui realista, né, com todos. Ó, eu uso isso, isso e isso. Não nego pra ninguém. É a minha verdade. Quem quiser se afastar de mim pode se afastar. Mas quem quiser entender meu lado e querer me ajudar, cara, tô aberto pra qualquer coisa, né? E a sua família, durante esse período, ela te apoiou sempre, mesmo com todas as dificuldades? Não são todos, né? Praticamente eu posso te dizer pai e mãe. Porque eu te ver dessa forma, né? Eu te ver... Quer ver você vivendo isso, né? Mas o restante, cara, todo mundo te abandona. Amigo também? Amigos. Amigos que duraram pra mim foi 2. O restante se afastaram. Você disse pra mim que a maconha você consegue controlar. Essa questão, assim, por exemplo, de debate político sobre drogas. Sim. Você acha que uma droga natural como a maconha, ela tem condição de ser legalizada? Tem. Tem, porque ela é algo assim... De todos, eu já não usei só a cocaína, nem só a maconha, né? Eu já usei loló, já usei papel, já usei bala. Mas isso são drogas que você não precisa no dia a dia, mas a maconha e a cocaína, sim. Essa coisa de dia a dia é interessante, é como o uso normal, depois vira uso habitual, vira abuso e depois dependência, né? Sim. Você acha que é um processo muito perigoso? Se a pessoa não tiver um acompanhamento, ela pode acabar exagerando e já cair na dependência? Na verdade, você cai na dependência no primeiro uso.
Muita gente fala que não, né? Ah, se usar só uma vez não vicia não, vicia sim, sabe por quê? A primeira sensação que você tem no uso dela é a que fica. Ah, amanhã eu quero sentir aquela coisa de novo, foi muito massa, foi muito legal, nossa. Aí no outro dia você vai atrás de novo. Aí desse segundo dia vira 10 dias, vira um mês, vira anos, depois pro resto da vida. Bom dia, senhor Sacha. Como é que Bom vai dia, ser? Pedro. Tudo bem? Então, Sacha, conta um pouco pra gente sobre a história do senhor. Quantos anos você tem? Como você veio parar aqui na casa, esse tipo de coisa. Então, bom dia, gente. Bom dia a todos. É basicamente a mesma história, né? Muda os personagens. Tenho 45 anos, uso droga desde os 14 anos, 15 anos. Começando com maconha, cocaína, cheguei no crack, usei todas essas drogas sintéticas que pode existir. Nunca passei para a parte da agulha porque eu tenho medo de agulha, não gosto daquela picada. Mas o final de todo mundo que conhece, que tem um pouco mais de acesso às coisas é o mesmo. E estava um certo tempo limpo, depois do final de mais uma relação, né? Porque quando a gente está muito envolto a isso, nada funciona direito. Você consegue viver, se manter, vai levando, mas literalmente nada vinga. Então saí do quarto relacionamento, pai de 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. E agora, por final, depois de 5 anos quase limpo, terminamos um relacionamento, findou um relacionamento de 12 anos, praticamente 12 anos. E foram 2 anos difíceis após isso tudo, né? E acabou que... Porque o principal do usuário, do adicto, é o emocional. Se você não tiver com o emocional, se você não estiver frequentando uma igreja, que pra gente, a gente sozinho é praticamente impossível. É basicamente impossível. Se você não se apegar a algo maior, se você não tiver uma fé, a religião que seja, que eu não prego placa. Não se apegar a Deus, ou aquilo que você concebe por Deus, não adianta. E vim aqui, vim buscar ajuda, né? Já haviam me falado várias vezes da Jovem de Valor, do pastor Léo Janes, que era, na minha infância, o mecânico da moto que eu tinha. Você vê tanto que o mundo dá a volta, tanto que a coisa é pequena. Hoje eu, digamos assim, na linguagem do mundo, hoje eu te tiro, amanhã tu me tira, porque o mundo faz isso. Então, e vim parar aqui. Para honra e glória do meu Deus, dou graças a Deus de ter vindo parar aqui. Porque eu já passei por muitas internações, por vários locais, em que, basicamente, todos eles você anda sozinho. Mas aqui é diferente. E eu não sei para te falar assim, o que é diferente, Sacha. Aqui não tem a figura daquele cara te cutucando, vamos trabalhar, vamos acordar, vamos isso, vamos, não. Aqui tu escolhe, irmão. Tu quer voltar pra merda ou tu quer sair da merda? Desculpa, gente, o jeito de falar, mas é a realidade. A gente chega na bosta. A gente chega na bosta. Horrível. E eles, aqui o pastor nos dá a liberdade eles nos mostram o quanto a gente tem valor, o quanto você pode ser bom, o quanto você é bom. Porque lá fora, quando você está envolto a drogas, a tua família te aponta. Aqueles amigos, vários, que quando você está cheio de drogas, você tem amigos. Quando tu quer parar, a tua mão sobra pelo menos 4 dedos, sobra um amigo. Então, a coisa mudou. Ele molda, ele muda, ele te dá a chance de andar, de fazer tua escolha. Ele te solta, irmão. Só que ele te mostra o caminho. Tu quer, irmão, caminhar? Tá aqui. Eu tô aqui com a mão desse jeito para te segurar. É muito doido, é um negócio muito louco. É basicamente você se descobre de novo, você reaprende tudo de novo. Até a gente quando chega aqui, porque lá fora não come direito, porque tá passando só pensa em droga, só quer droga, só vive droga, só respira droga. Quando você tá caído, aí é um prato de comida dessa altura, parece uma serra, tem que comer na bacia. Até isso ele vai te trabalhando. Você não precisa ser um desesperado, porque a vida tá aí, ó. É um pé depois do outro, com calma, sem ansiedade, sem essa agonia, que todo adicto é acelerado. A gente só sabe andar acelerado, ele mexe com tudo na gente. Até isso, até te reestruturar, não, como é que chama? Reerguer.
até te reensinar, até tudo. Do falar, de tudo. Frear. Você voltar realmente para o teu ponto, para o teu centro e voltar a caminhar. Esse cara é maravilhoso. O pastor Léo Janes é... Se eu morrer e eu tiver que subir a escada e estiver descendo, eu volto com ele. Porque eu não vou subir mais não. Conta pra gente, você falou que ficou um tempo sóbrio, né? Sim. 5 anos, né? Eu fiz o meu tratamento na Fazenda da Esperança. Eu terminei o meu tratamento na Fazenda da Esperança. Que é outra obra maravilhosa. Maravilhosa. E como nós, ex-fazendeiros, que chama lá, não é nem o ex, é o ex, falamos, cair é fácil, agora se levantar é que é difícil. Então a Fazenda nos ensina isso. O caminho, se tu caiu, irmão, se mexe o mais rápido possível, levanta. Porque senão fica cada dia mais difícil você levantar. Cada dia a droga impregna mais para sair dela. Quando você estava em situação de dependência, você tem algumas situações que você lembra, assim, alguns episódios que te marcaram, que você passou baixo mesmo? Eu passei fome, irmão. E isso você viu. Cheguei agora com um carro novo. Já montei um apartamento. Sabe? A vida flui. Mas tu abre mão de tudo. Passei fome. Não foram 1, 2 vezes. Foram várias vezes. Porque eu deixava de comer para comprar droga. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu deixei faltar algo na minha casa para comprar droga? Quando você está realmente envolto à droga, você para de pensar, irmão. Acabou. O ser humano, o que tu tem aqui dentro, passa aqui para trás. Acabou. É outra pessoa, são outros valores. Quer dizer, se existir algum tipo de valor para o adicto, no meu caso, que sou extra big power, flex, tudo compulsivo. O motor não é nem 8 cilindros, acho que é 24 cilindros. O tanto que tu colocar é o tanto que a gente vai consumir, sabe? Sei. É muito louco, não tem freio, não tem parâmetro, não tem nada. É esquecer de tudo e drogar, se drogar e pronto. Por isso é que está morrendo tanta gente. Porque o endemoniado que criou o crack, essas drogas, essas químicas, eles já fizeram ela para dar uma compulsão muito louca na pessoa, para te deixar totalmente fora de dentro de si, para te tirar do teu normal. Então, é fim de carreira. Percebo que sua visão, você falou bastante sobre droga sintética, droga química, né? Sim. Sobre as drogas naturais, qual a sua visão? Você pensa igual? Irmão, o que é que tu acha de um cigarro? Eu acho que é Que tanto de prejudicial química igual. ele tem dentro? O que é que tem química em maconha? É só a folha. Aí o tabaco... Você entendeu? Tabaco. Então eu não sou adepto, não use. Eu não uso. Porque para mim é uma coisa muito próxima à outra. Onde eu acho a maconha, eu acho a outra droga. Mas se não fosse isso, se minha dependência não fosse química, eu ia morrer fumando maconha. Então você acha, por exemplo, se tivesse uma política de liberação? Seria... Não concordo. Não concordo? Não concordo. Porque não adianta que vão ser muito poucas as pessoas que vão parar na maconha. O índice, a probabilidade de você, através da maconha, chegar em outra é muito grande. Porque todo mundo começa nela. E onde eu estou? Eu não preciso citar outros exemplos, eu cito o meu exemplo. Eu comecei na maconha. Aí passei para cocaína, da cocaína, por ter uma certa condição financeira, foi êxtase, foi LSD, foi ponto, foi microponto, foi tudo quanto é de ponto que tu pensar em chá e tudo quanto é de trem foram. E aí? Aí do final de tudo nada estava ligando. Conheci o crack, aí pronto, aí morreu o homem. Questão da droga na vida de vocês, em questão de como algumas coisas que acontecem, por exemplo, pode influenciar. Teve algum evento, tipo, forte, familiar, ou do trabalho, que te deixou para baixo, a droga foi algo que você recorreu? Olha, assim, no começo você acha que tem domínio sobre ela, entendeu? Você usa só nas baladas, na saída com os parceiros, nas brincadeiras, nas festas. Esse é o começo. Depois começa a acontecer algumas coisas na sua trajetória de vida, pessoal, familiar, profissional, que você se abate, você passa a entrar mais nela. Ela começa a te consumir mais. É onde é que você vai pegando um caminho que cada problema que vai aparecendo mais, você acha que tem a solução, é a droga. Ela que vai te ajudar, ela que vai te dar conforto, que vai te deixar
sossegado, que vai te deixar calmo. É onde é que vai entrando profundamente no fundo do poço. A cada probleminha que aparece, você entra mais nela. Quando você abrir os olhos, enxergar, aí você não vê mais nada, só vê o vazio, o escuro. Principalmente quando a pessoa tá sozinha, certo? Tá aí sozinho, não tem apoio de ninguém, não tem nada assim, você acaba Solidão. refugiando nas drogas. No meu caso, eu passei 2 anos na rua, irmão. 2 anos na rua, tava até comentando com os irmãos, com o irmão aqui, pô, tem 2 anos que eu não vejo minha mãe. Foi, irmão, mas minha mãe me mandou embora de casa, tudo. E assim, pra mim eu acredito que eu aprofundei muito mais nisso, cara, devido à solidão, devido a tô sozinho mesmo, não tô tendo ninguém por mim mesmo, não tô nem aí que eu vou afundar mesmo, entendeu? Aí a questão mais do desprezo, a questão mais você tem. Você preenche o vazio que você enche o vazio com as drogas. Ou com a cerveja, ou com um álcool, seja o que for. No meu caso era só droga mesmo, né? Eu preenchi meu vazio com as drogas, com a pedra. Eu pensei, já não tô sozinho mesmo, não tem ninguém por mim, aí vou fumar mesmo, entendeu? E eu tava fazendo totalmente errado isso, né? Tava cada vez mais destruindo mais ainda. Sobre esse período que já estava dependente de praticamente todas essas drogas, quando sua família descobriu, qual foi a reação dela? Ah, nego, velho, é aquela coisa porque eu sempre vivi no mundo, eu sempre trabalhei, sempre usei, mas sempre trabalhei. Então, e a família, eu acho que por não querer ter um adicto, um doente, porque isso é uma doença, Sim. Dentro de casa e a gente tinha que mexer com evento, mexer com boate, com festa, então tenta imaginar e acreditar que é bebida. Ou realmente faz isso. Para não tentar descer para cá, de que eu tenho um filho dependente em casa. Mas um belo dia eu joguei minha mãe em cima da minha cama. Eu estava dormindo, eu deitei para dormir, envolto a droga, lança-perfume, tudo o que tu pensar. Eu tinha um kit lasca dentro de casa. E no outro dia eu fiquei sabendo que eu comecei a gritar de madrugada. E ela foi me acudir, entrou no meu quarto para ver o que tinha. E eu estava em cima da cama dançando. Isso eu fiquei sabendo no outro dia, eu não vi. Não era o Sacha. Eu estava dizendo eles que eu estava... Dizendo não, falando a verdade, eles disse que eu estava dançando em cima da cama. E eu era dono de boate nessa época. Aí ela tentou me segurar e eu joguei minha mãe. Acabou, irmão. Acabou a droga. Acabou. Minha família não, pai. Ninguém. Nunca machuquei ninguém por causa de droga. Nunca obriguei ninguém, nunca dei droga para ninguém. Nunca fui o primeiro a dar droga para ninguém. Para ninguém. Se eu morro, mas eu não tenho esse peso na consciência. Porque eu sei o que ela fez comigo. Quem diz que droga é bom, é mentira, é louco. Nunca passou pelo problema, realmente. Porque se ele tiver alguém próximo, um amigo, mesmo que seja um inimigo, quando ele olhar a situação que a droga, que a química leva o cara, ele volta atrás naquilo. Ele volta, irmão. Porque não existe. Eu não tenho nada contra a maconha. Nada contra. Até gosto demais, mas não uso. Porque eu escolhi estar limpo. Eu prefiro correr da aparência do trem para eu não chegar no outro. Porque aonde eu vou achar maconha, eu vou achar o resto. Então para mim não dá. Para mim não dá. Nós adictos, nós temos que viver hoje um mundo dentro do mundo. Sabe, eu tenho que me blindar, eu tenho que ser seletivo, eu tenho que saber onde eu ando, com quem eu falo, onde eu sento, tudo, irmão. Para que eu possa continuar sendo o Sacha. Porque senão eu vou matar o Sacha. Não é tu que vende droga, sou eu. Porque tu não me empurra a droga, tu não me força. Eu vou atrás, pelo problema que eu tenho. Também sobre, durante o período de dependência, assim, quando estava pior mesmo, a sociedade, quando via você, porque como você disse, você era dono de boate, não? Você provavelmente tinha seu respeito. Amigos ricos, tudo que você pensar. Mulheres, as mais bonitas, tudo. Quando a dependência passou a ser um problema mesmo, como é que esse mesmo pessoal começou a... Todo mundo corre, parceiro, todo mundo corre. Enquanto você está com o bolso cheio de dinheiro e te propiciando, te proporcionando tudo, você é o cara. Quando você resolve não ser mais o cara,
você não é mais o cara, você é excluído. Porque ela tem o patamar dela, ela tem a sociedade da droga. Existe a sociedade da droga. Existe aquele usuário que não muda a cara, que não se transforma, que não se entrega, que tem uma condição financeira boa. São poucos que ainda vingam a uma vida usando droga. Porque se tu me botar em 10 aqui, se tu me apontar mais do que 1 ou 2, eu não usei droga a vida inteira, então. Sabe? Então, e querendo ou não, tu, é Pedro, né? Pedro. Se tem algum usuário na tua família? Olha, eu acho que sim. Sim. Ele dá problema? Dá. É fácil conviver com ele? Não. Saber que vocês têm esse problema, que não é dele. Ele próprio se causou, perdão minha mãe, que se ela escuta eu falando isso, já se viu ela me imitar um tapa. Esse problema que ele mesmo causou para ele. Tu acha que se ele tivesse a total consciência do final dele, ele ia mexer com essa merda? Provavelmente não. Então não precisa te falar mais nada, irmão. Porque a gente entra, tudo no início não é festa? Sim. Só que a festa acaba, parceiro. Aí vem o outro dia. O outro dia que é pesado. Porque tu olha pro teu bolso, tu receber 4, 5 mil e tu jogar isso nos outros, numa festa. Aí no outro dia teu dinheiro acabou. Sabe o que todo mundo faz? Sai daqui, cachorro. Porque tu vira um cachorro. Tu troca as... Eu cheguei aí para casa de traficante, engravatado. Como eu trabalhava, engravatado de carro bonitos, igual você viu chegando. E saí de lá de chinelo de dedo e bermuda do traficante, que até a minha roupa miserável me tomou. Então na época você estava praticamente dando toda a sua vida para Tudo, pra irmão. isso, Não né? é eu dando a minha vida. A droga te rouba tudo. Ela te toma tudo. O Pedro morre e fica o esqueleto, o zumbi. Aquilo que a gente vê em São Paulo não são mais pessoas. A Cracolândia ali não são mais pessoas. São doentes. Totalmente zumbis. Igualzinho tu vendo em filme. Não existe aqueles nomes. Como é o nome daqueles filmes? Resident Evil, aquela... Não gosto nem de assistir aquelas pestes. Aquilo é a mesma coisa que tu vê na Cracolândia, irmão. Os caras têm um troço enraigado aqui neles, ó. Aqui, tudo quanto é lugar. Então aquilo ali não é a pessoa. Tanto que você vê uma drogada lascada sem seio, porque ela te derrete. Tu pega ela 3 meses depois, você nem reconhece. Eu cheguei aqui com 50 e poucos quilos, você me pesei agora junto contigo. Eu tô com 75, a minha advogada, eu passei por ela na rua, ela não me reconheceu, ela parou assim, aí me olhou, eu falei, sou eu, doutor, o Sacha. A mulher quase chorou. A gente troca, Varão. A gente investe valores. Aí você prefere fumar uma pedrinha de crack de 10 reais do que você comprar um prato de comida. Entendeu? Aí você tá com o dinheiro aqui, for passar aí com a sua esposa, fazer uma compra aí. Seus filhos, a esposa. Seus filhos, tudo, você prefere usar a droga, entendeu? De que fazer uma compra com sua família, de que botar algo dentro de casa importante. Você investe valores, entendeu? Então assim, eu investi os valores, né? Nós a dica, infelizmente, é isso, né? Eu tenho que aprender a conviver. Né? Essa questão de você inverter os valores, você sente que é mais culpa sua ou da situação que você está vivendo, da própria dependência, a droga que está te fazendo ser aquela pessoa ruim? É o seguinte, todos nós, Varão, que somos adictos e dependentes, nós temos qualidade muito boa. Qualidade muito boa, mas infelizmente o vício se tornou... Vai destruir. Se tornou nós, sim... Predominante. Responsável. Tipo assim, aí eu tô com fome aqui, eu sei que eu preciso comer, entendeu? Eu preciso comer, mas meu vício fala mais alto. Assim, aí você decide de me alimentar, um exemplo, de me alimentar, entendeu? Pra fazer a minha vontade do meu vício, entendeu? Eu vejo assim, sua pergunta acho mais pelo vício. Se tiver na balança um prato de comida ou a droga. Você ir no prato de comida ou na droga? Você ir na droga. Na droga. Entendeu? Isso que ele tá querendo. Porque a droga, cara, ela tem um poder assim sobre você. Não tem comparação, não. Você não vira mais você, né? Você não é mais você. Você sai de si. Você tá doido. Distrai o homem. A dependência química, assim como todo fenômeno social, é objeto de diversos estudos em inúmeras áreas do saber. Mas, talvez a área que mais verte sobre esse fenômeno em suas bases estruturais e seus motivos fáticos e ideológicos seja a criminologia.
Dentro da evolução histórica dessa disciplina, diversos estudos tentaram nos trazer uma origem do fenômeno do crime, sendo que a maioria dessas teorias criminológicas veem a pessoa desviante como um indivíduo dotado de total livre-arbítrio em seus atos, que ativamente escolhe cometer todos esses atos de sua vida, mesmo sabendo de seu caráter ilegal ou imoral. Se é fato que o pecado original do primeiro crime pode sim ser categorizado nesse sentido, é fato também que quando falamos de uma desviação como a do uso de drogas, não há como se falar em um eterno livre-arbítrio, visto que entorpecentes químicos causam sua dependência em um âmbito não só bioquímico, como também psicológico e social. Dessa forma, pessoas vítimas da dependência, embora tenham sim ativamente escolhido experimentar o entorpecente pela primeira vez, tornaram-se ativamente escravos de suas dependências. Nesse contexto, existe uma teoria, dentro da criminologia, que pode nos melhor explicar o fenômeno da desviação primária. Isso é, o primeiro delito cometido e as subsequentes consequências desse ato em sua vida pessoal, versando desde uma estigmatização social dessas pessoas até uma eventual desviação secundária, isto é, a reincidência nessas práticas delitivas cometidas mediante a desviação primária. Essa tal teoria se trata da teoria da reação social, ou também chamada de teoria do etiquetamento social, que busca estudar o fenômeno do crime a partir de sua estrutura social, ou seja, investigar os processos sociais pelos quais determinados comportamentos da vida humana se tornam um fato digno de uma punição. Para entender isso, é preciso deixar claro que o uso de drogas ainda é considerado um crime, ou seja, fato típico e punível dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, o uso de drogas ainda é criminalizado, mesmo que as penas previstas para tal crime não sejam de restrição de liberdade. Para entender melhor esse processo, podemos consultar a Lei de Drogas e seu artigo 28. Esse artigo que versa sobre o crime do uso de drogas. Diz o artigo: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1, advertência sobre os efeitos de drogas. Inciso 2, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Para além dos critérios meramente formais de uso de drogas ainda ser categorizado como crime, entende-se que, de um ponto de vista material, esta mesma criminalização nos traz processos sociais que estigmatizam a figura da pessoa vítima da dependência, muitas vezes o enxergando do mesmo modo que qualquer outro tipo de criminoso. Como a beleza que se acha nos olhos do observador, o crime também se acha nas definições sociais. Se é fato que a proibição ao uso de drogas possui seu respaldo legal na lei, não podemos dizer que o mesmo fato se verifica na realidade material, visto que pessoas vítimas da dependência não se curam apenas por sua conduta ser criminalizada. Pelo contrário, a criminalização de dita conduta apenas afasta essas pessoas ainda mais da integração social e os coloca cada vez mais próximos de um mundo criminógeno ao qual eles não pertencem. Para entender esse processo, precisamos retornar ao que foi citado anteriormente. Se é verdade que a desviação primária parte da vontade do indivíduo, não podemos fazer o mesmo julgamento para as subsequentes desviações secundárias no que tange ao uso de drogas. O desvio secundário se trata então dos resultados da interação do desvio, ou crime, do indivíduo e a subsequente resposta formal do Estado e da sociedade para com esse desvio. Dessa forma, a desviação secundária é, pelo menos no que tange a questão das drogas, uma resposta aos problemas que foram criados pela desviação primária. Entendamos o processo assim. Primeiro, um indivíduo, ao cometer seu primeiro uso de um entorpecente, incide uma desviação primária, pois o uso de drogas no Brasil é crime, logo, fato típico e punível. Segundo, as punições sociais para uma pessoa que faz uso de entorpecentes costumam ser socialmente rígidas, visto que muitos indivíduos sofrem preconceito pelo simples fato de serem usuários. Terceiro, a punição social rígida mais afasta do que abraça a pessoa já vulnerável, muitas vezes a levando a cometer uma desviação secundária. Essa nova desviação, após as punições sociais anteriores, tendem a ser mais severas e, por conseguinte, o indivíduo começa a se ressentir para com as hostilidades sofridas. Quinto, o limite da tolerância é alcançado e o indivíduo começa não só a ser hostilizado, como também sofrer ações formais da sociedade e do Estado, sendo estigmatizado como um drogado, um nóia ou um viciado. Sexto, a estigmatização social gera um fortalecimento da conduta desviada, como forma de reação a essa própria estigmatização sofrida. Sétimo, o indivíduo desviado, após sua estigmatização, passa a se aceitar como status social que lhe foi imposto, passando a se identificar com uma das etiquetas a que lhe foram atribuídas, no caso, viciado, e não tendo mais um horizonte de esperança, nem na sociedade e nem no Estado. Quando adicionamos que o fato da dependência química causar dano psicológico e social, temos um cenário pior ainda,
pois além dessa pessoa já sofrer com sua própria dependência, que é um processo de ativa dor física e psíquica, deve também sofrer com o julgamento social e legal que lhe é imposto diariamente. Pegaremos então o mesmo processo que foi citado anteriormente, mas dessa vez com um nome e uma história. Exemplo esse dado por Eduardo Viana em sua obra de criminologia. O exemplo é o seguinte: Eduardo está prestes a prestar vestibular de direito para as mais conceituadas universidades do país. Dias antes de realizar as provas, Eduardo vai a uma festa na qual há farta quantidade de droga disponível. Curioso ao ver os amigos usando, resolve, pela primeira vez, movido pelos impulsos da juventude, usar cocaína, levando consigo ainda outros tipos de droga para experimentar em momento posterior. No caminho de casa, é abordado em barreira de policiais em fiscalização da lei seca, que acidentalmente encontra as drogas, momento em que Eduardo é preso em flagrante por tráfico. Tempos depois, ele consegue a liberdade. Aos olhos da lei, é agora criminoso. As ramificações desse processo de etiquetamento são ainda maiores. Familiares, amigos e professores veem agora Eduardo com outros olhos. Já não é um jovem com futuro promissor, mas, sim, suspeito e visto como jovem indesejado entre outros jovens não etiquetados. O processo de etiquetagem está completo. O rótulo foi aplicado formalmente. Outros significativos reagiram ao rótulo oficial e Eduardo aceitou o rótulo. Para além do exemplo materializado, verifica-se também que a predisposição das organizações de controle de taxar alguns atos de pessoas que são apenas usuárias como traficância não é fato incomum dentro do Brasil. Além da análise teórica, cada pessoa estigmatizada como viciado é uma pessoa dotada de vida própria, e não há do que se falar em julgamentos morais quanto ao objeto das drogas. A guerra às drogas não é contra esses objetos, e sim contra pessoas, pois, em razão das drogas serem um objeto, uma mercadoria, qualquer combate que se traga ao seu redor terá objetivos pessoais, e como vítimas, pessoas, pois drogas não andam, não falam e nem têm desejos. Enquanto você ainda estava na vida de dependência, como é que você sentia que a sociedade te tratava? Alguns roubos aconteciam, já falava que era eu e não era, entendeu? Logo outros, o suspeito era reconhecido, entendeu? E eu já fui julgado por isso, pela população, por discriminação e tudo. Eu era mal visto na sociedade devido ao uso do crack, foi o que me levou ao fundo do poço, né? E os outros também. Tudo é droga e a pessoa fica num mundo de ilusão ali, vivendo para ela, né? E não funciona. E visto da sociedade era qualquer lugar que via e tal, eu escutava às vezes comentando. Muitos falavam que era eu em alguns cursos e não era, entendeu? Só que hoje eu me sinto livre, tudo foi para me fortalecer. Queria saber também de vocês a opinião em relação a toda a questão da droga no geral, né, que afeta a sociedade. Vocês acham que, como a droga tem sido tratada nessa a guerra às drogas, como questão de segurança pública, é o correto? Ou você acha que tem que começar a ter reformas para ver a droga a partir da visão da saúde pública, de ver o usuário como uma pessoa, como qualquer outro tipo de doença que precisa ser tratada? Eu vejo assim, a dependência química é uma doença progressiva e fatal. Eu vejo que tem que ser tratada como a saúde pública, entendeu? Eu vejo assim, dessa maneira, como saúde pública, irmão. Principalmente no estado do crack, né? Quando a pessoa se torna dependente, né? É muito difícil, tipo assim, como se diz? Quer dizer assim, entrar pro lado criminal, entendeu? Mas eu vejo mais pela uma doença, né? Vejo mais pela... Você ser usuário não quer dizer que você é criminoso. Exatamente, entendeu? Mas pela saúde pública, né? Tem mais atenção dos governantes aí. Não chegar e rir o cara e tal, igual na Cracolândia, que chega, mete bala de borracha e tal. Então o cara se torna mais revoltado, o dependente, se torna mais revoltado, que eu vou usar mesmo e tal, que eu vou fazer aprontar mesmo. Hein? Tem muitos que entram no caminho das drogas também com começo de depressão. Muita gente não trata a depressão como doença. E é uma doença muito perigosa, entendeu?
Às vezes o começo de depressivo, a pessoa tal, que leva ela a usar. Droga não quer dizer que é só o crack, a cocaína, o excesso da maconha, ou aquele negócio. Às vezes comprimidos que você... Droga legal, remédio. Droga legal. Drogas, às vezes você compra na própria farmácia, pode se tornar uma bomba relógio dentro de você, consumindo, entendeu? Então, é isso aí. Eu no meu ver, leva muito pelo lado de saúde, entendeu? Até porque tipos de droga que você não tem fácil acesso, vamos supor, a cocaína é uma droga cara, entendeu? Ela está em toda a sociedade, ela está no meio de advogados, ela está no meio de professores, de alunos de faculdade, tudo. Então, tipo assim, tem gente que às vezes você tá vestindo um paletó lá, da alta sociedade, do alto escalão, do alto poder público lá, e a pessoa é usuária de cocaína, entendeu? Mas a pessoa não é bandido, a pessoa que às vezes é usuário, que sofre dessa dependência, não quer dizer que ela é um bandido, é um ladrão, ela vai e faz aquilo para consumir aquilo, entendeu? Então, para mim, é uma doença, tinha que ser prestada mais atenção pelo lado da saúde, dos governantes aí, população em geral, sociedade. Meu modo de ver, na minha visão, é isso aí. Se é fato que o uso de drogas ainda é criminalizado pela lei, é ainda mais fato que esse processo de criminalização é seletivo e que, por mais que nossa Constituição Federal pregue que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Na realidade material, no entanto, podemos verificar cotidianamente que esse princípio não se aplica e que essa seletividade penal é constante na sociedade brasileira. Como o Thiago bem fala, hoje em dia, a droga está no meio de toda a sociedade. Inclusive, muitas pessoas que hoje compõem a dita alta sociedade podem também ser pessoas vítimas da dependência. A questão é que, para essas pessoas, a lei não se aplica da mesma maneira para aquelas que, em suas vidas, já vivem uma marginalização social, consequência de sua condição financeira, racial ou de gênero. Entender isso é entender que o caráter criminógeno por detrás da criminalização do uso de drogas, embora revestido de uma pseudo-preocupação social e a desculpa de prezar pelo direito coletivo da sociedade em sua saúde pública, na verdade, transforma esse mesmo fato em uma questão de segurança pública e apenas serve para marginalizar ainda mais esses indivíduos já vulneráveis, os transformando muitas vezes em verdadeiros párias sociais. Esse fato é melhor trazido pelo delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, que em sua obra Acionista do Nada nos traz o seguinte raciocínio quanto à seletividade penal. A seleção punitiva ocorre uma vez que é impossível para os gestores da criminalização secundária realizarem o projeto faraônico de criminalização primária previsto em todas as leis penais de um país. Ou seja, não é possível ao sistema penal prender, processar e julgar todas as pessoas que realizam as condutas descritas na lei como crime e, por conseguinte, as agências penais devem optar entre o caminho da inatividade ou da seleção. Como a inatividade acarretaria o seu desaparecimento, elas seguem a regra de toda a burocracia e procedem à seleção. Para verificar a concretude fática dessa seletividade, basta nos pautarmos pelos dados demográficos da população carcerária brasileira, no que tange aos crimes relacionados à lei de drogas, e a demografia carcerária como um todo, que, segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, temos o seguinte quadro geral. No Brasil, temos hoje 827.299 pessoas dentro do sistema carcerário. Deste número, cerca de 30% dessas pessoas estão ali em decorrência de crimes previstos pela lei de drogas. Do total de pessoas, cerca de 58% são pessoas com ensino fundamental incompleto. Desse mesmo total de pessoas, cerca de 56% são pessoas negras. Fica bem claro qual que é a demografia eleita para ser vigilada de fato e, por conseguinte, conseguimos entender que o processo de estigmatização é social. Vidas humanas são colocadas em uma balança e o lado pobre e negro é sempre mais pesado, escolhidos para esse processo de criminalização secundária. Exatamente, ao reverso do que se apregou a ideologia, é a polícia quem controla a atividade do judiciário, pois esse só trabalha com material concebido por aquela. Graças a isso, pode o judiciário manter uma aparência de isenção e pureza, uma vez que a parte ostensivamente suja da operação discriminatória se realiza antecedentemente à sua atuação. Mas se a lei prega que a proibição do uso de drogas tem por objetivo resguardar o direito da saúde pública coletiva, é então um fato admitido pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro que a questão das drogas é acima de tudo uma questão de saúde pública, mesmo que na prática se verifique o contrário. Eu queria também saber como é que o senhor pensa sobre como a sociedade enxerga a pessoa vítima da dependência, porque como é que o senhor nota que é o tratamento da sociedade para com essa
a pessoa dependente? Outra pergunta boa também. É assim, Pedro, eu não gosto de, vamos dizer, de tornar um problema como via de regra, né? Eu não digo assim que é via de regra que toda a sociedade ela tem um preconceito, ela tem, mas há muito preconceito. É tanto que muitas pessoas quando vêm aqui num evento, elas saem daqui maravilhadas, porque elas têm a ideia que uma CT é uma casa de louco, que aqui é um monte de drogado fumando, sei lá. Primeiro ponto, 80, 90% dos usuários de droga não são bandidos. Pelo menos dentro da realidade que eu vivo, eu não posso ir além. Alguns estão praticando crimes, alguns estão infringindo a lei, mas não são bandidos, né? São levados a infringir a lei pelo contexto de vida que eles estão vivendo. A droga leva a isso, mas não são. E a sociedade tem que entender isso. Mas assim, a grande dificuldade quando ele sai daqui, retornar ao mercado de trabalho. Não é fácil para muitos deles, para outros não. Para outros tem a facilidade, porque são bons profissionais. Boa parte deles não tem estudo, porque o jovem usuário de droga, logo ele vai se evadir da sala de aula. E aí, querendo ou não, tem alguma parcela da comunidade vai marginalizar esse jovem, por ser um jovem que não tem estudo, por ser um jovem usuário de droga. Mas é assim, eu prefiro ainda olhar por aquela parcela que é significativa, que olha com bons olhos, que abraça. Olha, nós temos aqui umas 3 empresas que recebem a mão de obra que sai daqui. O município, hoje nós temos uma parceria, a empresa Metal Líder, hoje nós temos jovens que saíram daqui direto para lá para trabalhar. E estão lá e estão bem. Agora, não é todo caso que vai dar certo, né? Alguns, infelizmente, são casos que a gente não consegue ter êxito com eles, mas eu vejo como algo comum. Normal não é, mas é comum, como em qualquer outra área, essa dificuldade da sociedade em receber esses jovens. A família, muitas vezes, tem mais dificuldade. A questão de não acreditar. A família, será que vai dar certo? Eu sempre falo com a família, temos que acreditar que vai dar certo. Teve jovem que passou por nós aqui 12 vezes. Na 13ª vez foi que ele engrenou, olha só. Só com a gente aqui foram 12 tentativas. Na 13ª é que ele conseguiu ter êxito. Já está aí 4 anos sem recaída. O tratamento da dependência química não é simples. A pessoa vítima da dependência enfrenta uma série de desafios quando decide buscar acabar com sua dependência. Dentre elas, temos as sequelas físicas e psíquicas da abstinência. E como falamos anteriormente, o fardo de ter carregado o estigma social de um viciado por uma parte de sua vida. Estigma esse que mesmo após a sua recuperação, pode ainda continuar a perseguir aquela pessoa. Em um contexto de tamanhas dificuldades, não há porto seguro maior que o conforto de sua família. Durante todas as entrevistas que conduzi, não houve sequer um entrevistado que descartasse a importância da família dentro, não só do acompanhamento durante a recuperação, como também anteriormente, durante os piores momentos da dependência. Entretanto, o mais comum é a desistência dessas famílias para com essas pessoas, visto que a dependência química de seus entes queridos também afeta essas mesmas famílias, que muitas vezes não conseguem mais enxergar um horizonte de salvação para essas pessoas. Mas o fato é que a família constitui algo essencial no processo de recuperação de uma pessoa vítima da dependência química. Muitas vezes, será ela quem irá dar a sustentação emocional necessária para seus entes queridos em recuperação. Ela que irá ser a motivação dessas pessoas seguirem em frente com o seu tratamento. A atenção e o apoio que as famílias podem prover para as pessoas de sua família que passam pela adicção não pode ser comparado a nenhum outro tipo de apoio. Nesse sentido, um tratamento eficaz para essas pessoas perpassa não só pelo acompanhamento biomédico e psicológico, como também pelo acompanhamento social. E nesse mesmo prisma, não existe nenhum acompanhamento que seja mais valioso que o carinho e apoio familiar. As drogas hoje podem estar presentes em qualquer família, e saber tratar bem as pessoas que passam por essa vulnerabilidade, começando de seu âmbito familiar, talvez seja um dos passos mais efetivos para solucionarmos esse problema. A empatia começa dentro de casa. Esse documentário ele pode ajudar
de alguma forma na mudança de mentalidade de quem vai assistir? Olha, o meu maior objetivo é só que as pessoas tenham empatia pela pessoa vítima da dependência. Porque a pessoa já está passando pelo inferno, algo que poucas pessoas vão passar, que é a abstinência química, a abstinência social, o julgamento social. Muitos deles sendo considerados criminosos pelo simples ato de serem usuários. Então a descriminalização ali do uso de drogas é o ideal. Criar uma empatia na sociedade. Quando você fala em empatia na sociedade, a gente já tem a família que tem um dependente, ele já sofre e se engaja. Aí quando se fala uma empatia da sociedade, que as pessoas, mesmo não tendo um caso real na sua família, possam se identificar com essa luta, né? A pessoa não acorda falando assim, hoje eu vou usar crack, hoje é o dia de eu usar crack. Não é assim. Tem um contexto para cada decisão na vida dessas pessoas, cada erro. Eu lembro que quando começou o projeto Pensar Direito, né, logo no segundo semestre, eu peguei uma música que eu gosto muito de rap. Tem uma música chamada Sarau das Máquinas e um dos cantores chama o Yankee, ele fala, é a teoria do cigarro. Cada erro consciente causa outro erro involuntário. É caro, mas é o preço do corre. A droga mata, mas sem ela eu morro. Então é isso. Pra mim, essa música ainda resume muito bem o que é a droga. A droga ela não tem valor em si mesma. O uso dela, por cada pessoa, que vai gerar um valor para aquela substância. Então ter empatia é saber que cada pessoa, cada dependente, não é um criminoso, não é um bandido, não é um marginal. Ela é uma pessoa que foi vítima das próprias escolhas no começo e depois foi escravizada pela dependência. Depois de visitarmos a comunidade terapêutica Jovens de Valor, sentimos a necessidade de trazer um novo horizonte para o estudo da dependência dentro do município de Paraíso do Tocantins. Para isso, após contatos com a Secretaria de Saúde, iniciamos nosso trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, ou CAPS. O CAPS, hoje em dia, atende mais de 100 pessoas de Paraíso e da região. Iniciaram seus trabalhos dentro do município ainda em 2002. Inicialmente, o CAPS atendia apenas as pessoas que sofriam de transtornos psicológicos. Contudo, a partir de 2010, através de uma portaria do governo federal, passaram a atender também as pessoas vítimas da dependência química. O trabalho que o CAPS desenvolve é diferente daquele desenvolvido pela comunidade terapêutica Jovens de Valor. Enquanto que a comunidade se preocupa com um tratamento social, pautado principalmente por valores religiosos, o trabalho construído pelo CAPS se pauta pela abordagem clínica, sendo ela tanto o tratamento bioquímico da dependência como o tratamento psicológico. Para entender melhor o trabalho desenvolvido e o perfil da pessoa vítima da dependência em Paraíso do Tocantins, entramos em contato com a psicóloga da unidade do CAPS, a profissional Cristiane Santana. Doutora, sobre a questão do perfil da pessoa vítima de dependência em Paraíso, como é que você vê, geralmente, essas pessoas vêm de qual grupo social, quais são os tipos de drogas que estão assim, causando mais problema no município? Uma análise geral do dependente químico em Paraíso. Olha, a gente pode dizer que a questão da vulnerabilidade social é um fator, assim, às vezes até determinante, né? Mas também a gente precisa considerar que a maioria é de uma classe menos favorecida, né? Mas ela está inserida em todos os patamares da sociedade. Todos. E o público que vem para nós, que nós fazemos atendimento, classe média, a classe menos favorecida, pessoas que em situação de produtividade, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que estão em alta produtividade, que aí a gente pode colocar, como eu coloquei antes, né, a questão da cocaína. Sim. Hoje a gente tem um leque, sabe, de perfil de dependentes para maconha,
para a cocaína, para o crack. A maconha e o crack são mais específicos do grupo de jovens. Os adolescentes que a gente recebe aqui de 14, 15 anos, 16 anos, 18 anos. O crack é uma experiência avassaladora. Sim. É um grupo menor, né? Mas eles experimentam. E alguns, aí eu posso colocar como a classe menos favorecida. Que usam crack. Que usam o crack. Que estão em situação de rua. Nós temos usuários aqui que a gente trabalha com essas pessoas com redução de danos, porque a dependência já está tão avançada, eles não conseguem se libertar disso, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? A gente vai virar as costas para esse paciente? Não. A gente tenta melhorar a qualidade de vida deles. Eles têm total acessibilidade ao CAPS, né? A equipe, a gente dá assistência a pessoas, tem alguns pacientes que vivem em situação de rua, que tem assistência lá, que o Marcos, né, que é o enfermeiro, faz busca ativa e vai em busca dessas pessoas, fazem medicação. A gente oferece o banho, às vezes dá essa questão da higiene pessoal. Eles têm aqui o CAPS como ponto de apoio, tá? Às vezes por fome, vem pra cá, passa o dia aqui, faz a sua alimentação aqui. Eu quero entender um pouco, o senhor falou que passou pela comunidade Jovens de Valor, e eu também estou trabalhando lá. Eu quero saber como é que foi a experiência de uma comunidade terapêutica, o isolamento, né, que o senhor falou, e como é que foi uma experiência numa casa de recuperação mais biomédica como o CAPS? Para mim, o Jovem de Valor, ele teve porque eu sou um cara religioso, eu sempre fui religioso. Hoje eu falo graças a Deus por isso, que hoje eu sou um evangélico. Eu, no Jovem de Valor, com o pastor Leujane, eu já conheci o pastor Leujane já de tempos atrás, inclusive eu já fiz até, o pastor Leujane me levou numa faculdade para me falar sobre álcool, sobre alcoolismo. Então, no Jovem de Valor, eu fui resgatado novamente para espiritual. Espiritual. Aqui no CAPS, a diferença minha aqui do CAPS é profissional. Aqui no CAPS eu misturo a fé com o profissionalismo. Aqui eu tive um apoio muito grande do Marcos. O Marcão é um cara bacana demais da conta. A equipe toda. Essa equipe toda é maravilhosa. É um pessoal que eu me senti em casa. Várias vezes eu saí de casa, eu estava naquela, como se fala, o álcool tinha acabado no corpo, na verdade o efeito do álcool tinha acabado no corpo, e eu não estava aguentando mais beber mais, e eu não tinha onde beber, eu não tinha mais recurso mais para mim ir atrás do álcool, para mim conseguir alguma coisa para me beber, e eu vim aqui para o CAPS. E eles me acolhiam aqui, me colocavam em cama, eu passava o dia aqui, eu tomei banho aqui. Então eu fui recebido aqui como uma pessoa da família. Eu não fui tratado aqui como um vagabundo, um bêbado. Eu fui tratado aqui como um doente. Porque na verdade o alcoolismo é uma doença. É uma doença que ela é progressiva, ela é lenta e fatal. Se é verdade que a questão das drogas ilícitas tem tido uma atenção até mesmo maior do que o normal em todo o mundo, é mais verdade que as drogas lícitas, como a nicotina e o álcool, não estão tendo a devida atenção em seu nível social. Pelo contrário, o consumo desses entorpecentes foi normalizado em todo o mundo, e por mais que existam campanhas anti-tabagismo e anti-alcoolismo, essas não encontram a mesma relevância em nível social do que aquelas voltadas para a prevenção de drogas ilícitas, mesmo com o fato de que essas drogas lícitas constituam um perigo significativamente maior para a saúde do que as drogas ilícitas, visto que, além de ter seu consumo normalizado pela sociedade, também são de fácil acesso, até mesmo para pessoas menores de idade no mundo todo.
Em um levantamento feito nos anos 2000 pela OMS, Organização Mundial de Saúde, foi revelado que entre os 10 fatores de maior risco à saúde, o tabaco se encontrava na 4ª posição, seguido diretamente pelo álcool, este em 5º lugar. Dessa forma, enquanto o tabaco e o álcool correspondiam respectivamente a 4,1% e 4% das causas de doenças, as substâncias ilícitas como um todo correspondiam a apenas 0,8% dessas causas. Dados mais recentes sobre alcoolismo, feitos pela própria Organização Mundial da Saúde, a partir da Organização Pan-Americana de Saúde, revelam um panorama assustador, envolvendo 30 países americanos, dentre eles o Brasil. Dentre os resultados desses dados, temos, dentre o total de mortes nesses países, durante a amostragem de um ano, 1,4% teve como causa direta o álcool, totalizando 85.032 mortes. Dessas mortes, 65% foram entre pessoas com menos de 60 anos de idade. Dentre as causas das mortes, temos 64% atribuídas à doença hepática e 27,5% atribuídos a distúrbios neuropsiquiátricos frutos da dependência ao álcool. Além de ser causa direta, o álcool é um fator que contribui para mais de 300 mil mortes anualmente nas Américas, contribuindo para 5,5% do total dessas mortes. Dentre os países estudados, o Brasil esteve em 2º lugar dos países onde mais havia mortes decorrentes do álcool, perdendo apenas para os Estados Unidos. A partir dessa perspectiva, entendemos que o álcool, embora seja uma droga de poder lesivo significativamente superior a diversas drogas ilícitas, ainda configura como uma mera droga recreativa, sem os devidos cuidados necessários. Nesse sentido, verificamos que, enquanto muitas drogas têm sido tratadas quase que de forma demoníaca pela sociedade, aquelas com os poderes mais destrutivos têm sido negligenciadas, não só pelo poder público, como também pela própria sociedade, que não consegue enxergar o mesmo risco nesses entorpecentes comparados àqueles que são ilícitos. Uma questão, por exemplo, de drogas que eu queria entender, na visão clínica, você vê que talvez o álcool seja tão nocivo quanto as drogas ilícitas? Com certeza. Eu, na minha humilde percepção e pelo que a gente experiencia aqui, sabe, todos os dias, eu acho que o álcool é o mais covarde. É o pior, porque o álcool, ele tá na festinha do filhinho, da criança, tá? O álcool, ele tá na comemoração do Natal. O álcool, se você pedir para uma criança de 7, 10 anos comprar uma garrafa de cerveja no boteco, o cara vai vender a garrafa de cerveja. A acessibilidade é total. Na maioria dos lares, o álcool tá lá. Então, assim, o cara que já ele começa essa situação de dependência, vai ser muito mais difícil para ele, né, se afastar do que com as drogas ilícitas, que não tá ali todo dia, não tá toda hora. A acessibilidade é muito mais difícil. Concorda? Então, assim, na minha opinião, e muitas vezes eles saem da maconha, da cocaína e falam assim, não, agora eu só vou beber. Aí tirou uma substância que, na opinião deles, essa que é a droga mesmo, né? Então agora eu só bebo. Aí, aonde eles se enfiam no álcool, não conseguem sair. E o álcool é avassalador. Porque ele tá ali todo dia. Ele engana a pessoa. Ou a pessoa acha que também dependência química é aquele que bebe todos os dias, quando na verdade não é. Não é. Quando a pessoa começa a mudar os hábitos, a perder a capacidade de desempenhar os seus papéis e priorizar aquilo, opa, tá na hora de repensar, né? Não abro mão disso. Não, minha cervejinha é sagrada. Cuidado. Sabe? Então, assim, a gente precisa repensar sobre isso mesmo. O senhor, falando sobre não terem visto o senhor como um bêbado, esses termos, né, bêbado, etc., até mais pesados, que falam para pessoas não só que usam drogas ilícitas, mas também álcool. Aproveitando esse gancho, você acha que a sociedade tem um julgamento muito forte com a pessoa que está passando ali por uma dependência? Eu vejo que o alcoolismo, na verdade, ele tem que ser tratado por pessoa capacitada, por profissional. Porque se chegar
um ponto de uma pessoa que não tem conhecimento do que é o alcoolismo, ele vai tratar aquela pessoa como se ele é um fraco. Ele bebe porque quer, aí eu bebo no dia que eu quero, eu paro no dia que eu quero, mas o organismo das pessoas são diferentes um do outro. Então, o alcoólatra, ele é tratado por muitas pessoas como uma vagabundagem, como é um pilantra, o cara é um vagabundo, o cara não trabalha porque não quer. Mas a pessoa que faz esse julgamento, talvez ele não tenha nenhuma pessoa alcoólica na família dele, porque se ele tiver, não fala isso. Porque ele vai saber o que é o sofrimento de um alcoólico. O sofrimento de um alcoólico é só quem trabalha com alcoolismo que sabe o que é o sofrimento de um alcoólico, para não poder fazer julgamento precipitado e errado dessa pessoa. Porque eu fui vítima disso. Muitas vezes eu fui vítima disso. De pessoas que eu amo. Parente meu. Parente, filho, esposa. De me tratar como um vagabundo. E eu entrar para dentro de um quarto e chorar. Porque aquilo ali, a pessoa, o dependente, seja ele da droga lícita ou não, ele passa uma pessoa ele é dominado. Ele é dominado. Aconteceu vezes de eu vomitar 3 vezes para segurar uma dose de pinga no meu intestino, para não poder segurar, para não poder pegar numa caneta, para não poder pegar em alguma coisa para não levar na boca. Eu tinha que beber 3, 4 para poder segurar uma no estômago. Então eu vejo que o alcoólico, ele tem que ser visto, ele tem que ser tratado por uma pessoa capacitada, por uma pessoa que conhece, não por uma pessoa que faz um julgamento errado daquilo ali. Porque enquanto mais a pessoa fala uma coisa que não é cabível para aquilo ali, só vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. Em nada. Sobre a questão da estigmatização social, agora não vendo só pelo lado da psicologia, mas também pelo lado do cidadão, né? De que ele está observando a sociedade. Você sente que às vezes a pessoa que está na dependência química, né? A pessoa vítima de dependência, ela pode passar por um processo de criminalização, a sociedade pode acabar observando essa pessoa não como uma pessoa que está com problema de saúde, mas observar essa pessoa talvez como uma questão mesmo criminal mesmo. Você acha que tem isso na sociedade? Certeza. Com certeza. Infelizmente, essa construção ela é feita através do que a gente experiencia aí na rua. Então, assim, quando a gente está aqui, mesmo que nós atendemos determinações judiciais, pessoas que já estão realmente, já têm algum tipo de condenação, às vezes detentos mesmo, a gente atende. Mas esse paciente que entra por essa porta, essa pessoa que entra por essa porta, a questão da condenação e da criminalidade, do que houve, do que eles respondem, aí a gente não está aqui para fazer esse julgamento, né? A partir do momento que eles passam por essa porta, eles são um paciente como qualquer outro, ou um usuário como qualquer outro. Então, assim, mas que lá fora as pessoas julgam, né? As pessoas entendem um usuário, um dependente químico, como um criminoso ou desconfiam da conduta dele, sabe? Só pelo fato de saber que ele faz uso de alguma substância, isso é real, é real. Sobre essa questão, soluções, por exemplo, você acha que as pessoas deveriam começar a observar a dependência como uma questão de saúde pública e tirar esse debate da segurança pública, por exemplo, ou não? Qual a opinião da senhora sobre essa questão? Com certeza, a dependência como saúde pública. Olha, as situações de dependência, a psicologia entra com aquela questão da subjetividade, né? E a psiquiatria vem com a condição clínica, sanar os sintomas, tirar o paciente do sofrimento. O paciente de sofrimento, na psicoterapia, ele não vai nem surtir efeito, não vai nem produzir. Então, assim, o que a psicologia busca entender desse processo?
Qual foi a fonte? De onde vem tudo isso? De onde partiu esse comportamento, né? E na maioria das vezes, eu diria que 99,9%, tem sempre uma situação de dificuldade de lidar com frustrações, com os nãos, com as dores, tá? Ou situações de abandono. Está sempre ligado a um trauma vivido na infância. Então, essa fonte é lá no começo da história do indivíduo, na singularidade de cada um, tá? Então, não é justificativa para tal escolha, sabe? Mas é compreendermos a fragilidade e a limitação de cada um. Sim. E aí, quando você compreende, você começa a respeitar essa pessoa. Você começa a compreender a limitação dela, né? Não é justificativa para tal comportamento, mas é compreensível. A gente busca compreender e fazer até com que a própria pessoa, claro, a psicologia é a busca disso, esse autoconhecimento, né? Essa autocompreensão. Partindo disso, a gente entende que dependência química não é uma questão de criminalizar, sabe? É de compreender, de entender, fazê-lo entender por que dessa decisão. E partindo desse princípio, a pessoa pode mudar assim, o rumo daquela história, né? Da sua história. Então, eu acho com certeza que é uma condição de saúde pública. A começar pelas escolas, a começar pela estrutura do lar, né? Tem várias vertentes. A gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas. Prevenção geral. Sim, exatamente. Prevenção no sentido de prevenir e buscar saúde mental todos os dias. Porque eu não sou dependente, mas eu sou mãe, né? Eu estou inserida, eu tenho o meu contexto. E ali no meu contexto, todos nós temos alguém no nosso núcleo familiar, pode ser no núcleo ou no meu contexto familiar geral, numa situação de dependência. Isso para as pessoas, essa tua fala pode ser interpretada de maneira diferente, né? Eu acredito que você já colocou esse posicionamento e na sala de aula já acompanhei alguns debates que você se envolveu falando sobre a descriminalização, mas em contrapartida as pessoas rebateram que isso é vitimização do cara que está usando, né? E a gente está como se a sociedade estivesse querendo acobertar esse uso. Como é que você pensa essa questão, então? Se as pessoas pensam que vítima é coitado, o problema está nas pessoas. Vítima é uma pessoa que passa por uma vulnerabilidade social. Uma pessoa que está na linha da pobreza é vítima, a culpa é dela. Dentro da criminologia crítica, principalmente entre os pesquisadores da teoria da reação social, é comum que nos aproximemos dos grupos dos quais estamos desenvolvendo nossos estudos. Durante todo esse ano, eu acompanhei não só a Comunidade Terapêutica Jovem de Valor e o CAPS, como também acompanhei pessoas próximas de mim que passavam pelos desafios da recuperação da dependência química. Nós chamamos o processo de contato com esses grupos de introspecção simpatizante, pois apenas quando você está inserido no contexto dessas pessoas que você consegue entender a magnitude de sua vulnerabilidade. Somente o contato constante com empatia é possível mostrar uma realidade tão sensível como a da dependência química. Todas as entrevistas foram recheadas de paixões de pessoas que passaram pelo inferno e superaram. Tenho orgulho em afirmar que todas as pessoas que entrevistei são guerreiras. São pessoas dignas de tamanho respeito que não consigo colocar aqui em palavras. De fato, mesmo que eu tenha estado junto com essas pessoas durante todo esse tempo, eu não vivi o que elas passaram. E não é meu lugar vir aqui e falar por elas. Por isso, vou deixar que elas mesmas deixem um recado a toda pessoa que está agora assistindo esse documentário. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão vendo nós aqui. Eu venho falar que aqui é o recomeço de uma nova carreira, uma nova história, que vocês possam sempre estar ajudando esse tipo de pessoa quando vê que são pessoas inteligentes, que têm um grande caráter, que um dia pode estar ajudando a vocês mesmos.
pensa nos filhos de vocês, coloca eles numa escola para estudar, numa boa educação, para que não venha também a chegar ao ponto que eu cheguei. E outros, venham falar que com Deus na frente a gente consegue tudo. Então, o senhor tem esse momento para poder falar diretamente com quem nos está assistindo. Olha, eu falo de mim mesmo, experiência própria. Quando eu comecei a fazer uso de álcool, a bebida não me atrapalhava em nada. Eu era aquele cara que trabalhava o dia todo. Eu sempre trabalhei em obra, onde tem muita pessoa, tem muita gente. E a gente saía daquela obra ali, saía daquele serviço onde eu trabalhava, passava num bar, bebia 2, 3 pingas, bebida alcoólica, forte, do jeito que eu gostava, e achava que aquilo ali não fazia mal nenhum, porque na verdade na época não fazia mal nenhum para mim. Eu não conseguia ainda ir para um campo de futebol ainda, eu conseguia fazer as coisas, eu fazia tudo. Mas como o álcool ele é progressivo, ele vai, no passar do tempo, no passar dos dias, ele vai só crescendo na pessoa, ele vai evoluindo na pessoa, ele torna perigoso na pessoa e leva até a morte. Ele chega a levar a pessoa até a morte. Então eu sempre falo que o álcool é a pior droga que existe, é o álcool. A pessoa que está começando hoje, ele tem que ter muito cuidado. Ele tem que ter muito cuidado, porque o álcool, ele leva... As consequências do álcool é terrível. Ela não tem explicação, porque ela não escolhe classe, não escolhe profissão, ela não escolhe nada. Ela chega a matar até próprio médico alcoólico, que eu conheço, médico que morreu por causa do alcoolismo. Então, é a pior droga que eu acho, porque ela é a porta de todas as outras drogas. Isso é o que eu acho do álcool. Quero dizer para todos o seguinte: a iniciativa tem que vir de você mesmo. Você tem que querer. Olhe para o seu redor, veja o que você tem, veja o que você conquistou e o que você destruiu. Olhe para sua família. Olhe para aqueles que olham para você como um ninguém. Mas eu tenho um negócio para te falar: você não é ninguém. Você é algo muito importante. Mesmo que não seja para o ser humano, mas é para Deus. Bote suas forças nele. Pega uma Bíblia, vai orar, pede para ele que ele ajude. O meu maior foco aqui dentro é Deus. Pois sem ele eu não conseguia, admitir a mim mesmo que eu era um usuário, que eu precisava de ajuda. E não adianta vir da sua família, vir do seu amigo, vir do seu pai, da sua mãe. A vontade de você mudar tem que vir de você. Você olha para si, vê o que você quer conquistar ainda. Não é o final para ninguém, não. É somente o começo, né? É um recomeço de tudo. E não veja assim, eu vou para uma casa de reabilitação. Não, cara, isso aqui é o paraíso. É onde você vai conquistar tudo aquilo de novo que você sonhava, né? Você passa a ter sonhos, você passa a ter esperança, você passa a ter alegria. Então, é entregar na mão de Deus e suportar o processo. Sasha, para terminar aqui, olhando para a câmera, qual mensagem você tem para dar para a sociedade sobre a dependência química, de como olhar o independente químico, e também para a família, de como pode olhar também essa pessoa que está passando por dificuldade? Dependência não é molecagem não, gente. Não é vagabundagem não, é doença. É doença. E se vocês têm alguém em casa, não excomungue ele, não trate ele feito porque ele está caído, porque ele está envolto à droga, não. Porque o que me tirou da droga e o que me mantém em pé é saber que eu tenho alguém assim, que pode me ajudar, que eu possa apoiar. Porque se eu escorregar, ele me segura. Por que na Bíblia diz que ande sempre de 2 em 2? Porque se tu tá fraco, eu te puxo, irmão. Se eu tô fraco, tu me puxa. Entendeu? É muito mais fácil você agarrar na mão e caminhar junto do que você jogar de lado. Sabe por quê? Porque aquele que tá de lado é teu irmão. Ou se não é de sangue, é dele. Então é simples. Quer um mundo melhor, meu irmão? Para de fingir que o mundo tá bonito. Todo mundo para de fingir que a merda da droga não existe. Que ela existe, os caras vão bater na tua porta.
Igual eu bater lá em casa na 206 Sul. Quem é de Palmas aí sabe que é quadra considerada quadra da é tudo a mesma é tudo a mesma desculpa o jeito de falar, gente, mas é porque muitos tratam a droga, tratam o usuário como um moleque, um irresponsável, e a gente se torna isso, mas porque a droga faz a gente se tornar isso. Então vamos ser mais amor nessa vida, vamos tratar mais o outro, olhar para ele como se eu estivesse olhando para mim, porque do mesmo jeito que ele falou que na família dele tem um, eu sei que na tua tem. Se não é um alcoólatra, ele é doente de uma depressão, de uma ansiedade, é a mesma merda, mata igualzinho. Vamos olhar mais para o outro como se ele estivesse olhando para mim. O que eu quero para ti é o que eu quero para mim. Te digo que o mundo melhora 200%. Porque a gente para de pisar nas pessoas para subir. Você começa a pegar na mão dela e trazer ela junto contigo. Só isso. Durante as gravações desse documentário, várias pessoas entrevistadas conseguiram concluir seu tratamento e hoje vivem uma vida normal, livres da dependência, mas nunca livres de suas histórias. Muitos outros foram entrevistados e não apareceram aqui. Muitos deles não chegaram a concluir seus tratamentos. A dependência química é assunto sério. É questão de saúde pública, é uma questão de empatia, mas nunca uma questão de criminalização. Se você passa por esse problema e deseja se recuperar, saiba que existem pessoas dispostas a te ajudarem nesse momento tão difícil. Se você tem algum familiar que passa por esse problema, nunca deixe de estender a mão a ele e ter empatia com a situação a qual ele passa. Se você ainda tem preconceito com essas pessoas, visite comunidades terapêuticas e veja que toda pessoa vítima da dependência é uma pessoa normal, com uma história, uma vida e com sonhos. Se você já passou por esse problema e hoje está livre da escravidão das drogas, saiba que estamos juntos nessa luta, não só contra a dependência química, mas também contra todo tipo de preconceito.